Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz e que todos tenham um feliz dia com chuvas de bênçãos. Vamos estudar a lição de hoje, quarta-feira, 15 de novembro. A lição 7, ela tem como título Amar os outros como amamos a nós mesmos. A lição de hoje está baseada no livro de Mateus, capítulo 22, versículos 37 até 40. E aqui, de acordo com Mateus, Jesus deixou bem claro que a expressão cotidiana e verdadeira da fé de um cristão, ela depende de dois mandamentos: de amar a Deus sobre todas as coisas e também amar ao próximo como a nós mesmos. E assim como o doutor da lei perguntou a Jesus lá em Lucas 10 o que ele faria para herdar a vida eterna, nas Sagradas Escrituras também aparece um outro doutor da lei que ele perguntou a Jesus, que está lá em Mateus 22, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E a resposta de Cristo é a mesma nos dois casos. E ele não feriu ou revogou qualquer uma da lei, de forma alguma, nenhum dos mandamentos de Deus. Muito pelo contrário, né? Jesus confirmou a cada um dos mandamentos respondendo o amor, né? E Jesus simplesmente repetiu as palavras que estavam lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, e também aqui em Levítico capítulo 19, versículo 18. Um dos princípios, eles são os mesmos, né? Amar a Deus e ao próximo. Para sermos o que Deus pede de nós, é nós amarmos a Ele sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, né? Onde nós devemos demonstrar esse amor através de nossa fé, fazendo algo de bom pelos nossos semelhantes, soltando, né, as ligaduras da impiedade, desfazendo as ataduras da servidão, livrar, né, os oprimidos, e também que nós venhamos, né, a repartir ao pão aos necessitados, aos injustiçados. E ter amor ao próximo é ajudar o outro sem desejar nada em troca, né? É um ato de compaixão, de empatia, sem deixar levar o orgulho, né? Ou se impor com a vida do outro, né? Sem se importar com a vida dos outros, as necessidades que eles têm, que sofrem, né? Que passam aflições. Sendo tão essencial que é mencionado o amor lá no Antigo Testamento, na Torá, onde aquele doutor da lei tirou para responder a Jesus sobre os aspectos, né, de uma pessoa para alcançar a vida eterna, que está lá em Lucas 10, Lucas capítulo 10, versículos 27 até 28. No Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 40, Jesus foi questionado sobre qual era o maior mandamento da lei. Cristo respondeu reunindo toda a lei em dois mandamentos principais. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de tudo. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos, né? Mostrando que aí está a verdadeira fé e que ela depende desses dois mandamentos, né, que está ali em Lucas 10,
Lucas capítulo 10, versículo 27 e 28, e afirma que se algum cristão verdadeiro que pratica esses dois mandamentos, então ele terá a vida eterna, onde os princípios são os mesmos, né, para nós alcançarmos as mansões celestiais. E o caráter de Deus é amor, a essência de Deus é amor. E o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra deve ser a postura de todos nós como os cristãos em todos os lugares que nós formos, né? E por isso que a Bíblia diz que quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 16. E assim Deus é o próprio amor, é um atributo do Criador, e até no Novo Testamento ele é utilizado do grego ágape, né, para exemplificar como é esse Criador, com um amor profundo, incondicional, e isto ele se manifesta através das misericórdias que ele tem para todos nós pecadores, também nas alianças que ele sempre fez com a humanidade, com as pessoas, e a sua graça eterna para ajudar a humanidade em sua caminhada para o céu, para se salvar, porque ele deseja que todos se salvem. E por isto que as respostas de Jesus para o doutor da lei, para se ter a vida eterna, os princípios são os mesmos, ou seja, amar a Deus e ao próximo. E a Jesus disse que ao ouvir, né, do doutor da lei, que ele tinha respondido que era amar a Deus e amar o próximo, Jesus disse para ele: então faça isto que viverá. E foi um convite ali, né, que Jesus faz, não só para aquele doutor da lei, mas para todos nós, para nós praticarmos o amor que ele vem acompanhado da fé que nós temos em Cristo, onde nós fazemos as coisas, né, por amor a Jesus. De um coração transformado é que começa a amar, começa a fazer o bem para o próximo. E assim nós professamos a nossa fé. Isso através da nossa vida diária, evidenciando que nós somos do reino eterno, que começa com a nossa comunhão com Deus diariamente e com cada ser humano que nós encontramos em todos os lugares, que pode ser no nosso lar, no trabalho, na igreja e na sociedade em geral, onde o amor é o primeiro que governa lá nas mansões celestiais. E como aqui na terra também, é a base do caráter do cristão. O apóstolo Paulo fala, claro, em Gálatas 5,14, que toda a lei se cumpre em um só preceito, né? Ele eleva o amor que muitos colocam como secundário, né? E para posterior a principal expressão de Deus, né? Onde primeiro nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e depois vem acrescido, né, o nosso amor pelo próximo, onde só pode vir e só poderá ser visto, né, na prática que nós executamos no dia a dia, quando ele é exemplificado no modo em que nós tratamos as outras pessoas, seja ela qual for, em um conceito ativo que deve ser atuante em todas as áreas da sociedade, e assim não poderemos viver pela fé ocultamente, talvez desconhecido dos outros ou invisível. Porque o que nós fazemos, todas as demais pessoas veem em todos os lugares. E Paulo foi muito além em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ele diz que sem amor, nem que qualquer pregação seja eloquente ou impressionante que seja, as nossas ações como cristão, elas se tornam totalmente desprovidas de valor.
Se um cristão pode ter o conhecimento que for ou realiza grandes obras e diz que possui grande fé, ou talvez entrega a sua vida pelo Evangelho, porém não tem amor, de nada serve. É como uma pessoa que se tornou como o bronze, que soa, ou como o símbolo que retina, né? Sem amor, não é nada. E essas são as afirmações de Paulo, da importância do amor para todos nós. E o amor deve ser o fundamento inconfundível, né, de cada dom espiritual. A vida do cristão é manifestada no homem, é o poder mais eficiente que existe, né, de nós proclamarmos o Evangelho, é através do amor. Amar é ter indescritível privilégio de nós nos tornarmos participantes da natureza divina aqui na Terra. E isto é experimentar a atmosfera do céu antes mesmo de nós chegarmos lá. Quando nós aplicamos o amor neste mundo, nós estamos experimentando essa atmosfera do céu. E isto é a garantia de que o nosso enganoso coração ainda poderá ter jeito e ser transformado. E a única forma de nós conhecermos a Deus é nós alcançarmos a vida eterna. O amor é a fórmula como a nossa vida é medida. Não é apenas um sentimento ou talvez uma força que transforma cada ponto do nosso ser. É daquilo que nós propomos a fazer nas coisas práticas, né? E assim a nossa vida cristã deve ser um convite, né, para as demais pessoas a desfrutarem também desse amor e participarem realmente dessa grande família que é de Jesus, porque Deus é amor. E a fé que atua pro amor promove transformação em pessoas. E geralmente há mudanças imperceptíveis àqueles que a experimentam, mas diante de outros, notoriamente elas são percebidas em todas as nossas atitudes. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente e existe uma transformação de caráter. Você passa a ter um caráter próximo de Cristo, porque Cristo é amor. Você começa a trabalhar na vida das outras pessoas. O Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, você começa a manusear melhor as Escrituras e ter entendimento de como você deve tratar as demais pessoas. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não haverá mais morte, mais dores e mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.